Abra sua Bíblia aí. Obrigado. Abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 5, do 1, nós vamos ler do 1 ao 15. Do 1 ao 15. Quando estiver aproximando lá pelas 11 horas, 5 para as 11, eu vou olhar para minha esposa, ela vai mandar um beijo para mim, eu já sei que estou na hora de terminar, tá bom? E vou receber. João 5, versículo 1 diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas dos judeus. Lá em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava-se ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro já chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca, começou a andar, e isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca? E o homem que fora curado não tinha nem ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Amém. Louvamos, Pai, o Teu nome por esta manhã tão maravilhosa, por esse templo tão gostoso e por esse tempo maravilhoso que o Senhor está nos concedendo, Pai, de muita alegria. Muito obrigado. Ministra ao nosso coração. Hoje é um culto especial, vamos ter batismo, e que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste ano Deus nos abençoou com a viagem a Israel, e foi assim maravilhoso. Bom demais que nós voltamos 7 dias antes de começar a guerra, senão os irmãos estariam aqui orando por nós e a gente lá. Mas foi um momento muito especial, e um dos lugares que nós tivemos foi exatamente neste lugar. Quem esteve lá conosco na viagem, lembra deste lugar? Então nós estivemos lá nessa viagem, nesse tanque, né? Ele é bem perto de Jerusalém. Nós saímos até caminhando pela Via Dolorosa, aquelas vielas pequenas, e fomos caminhando até este local. Ali nós chegamos, né? E o tanque, hoje são muitas, só ruínas, mas o ambiente continua ainda pesado, o ambiente continua ainda sombrio, hostil. Eu não sei vocês que estiveram, mas esse foi o sentimento. Se tiver a imagem aí, coloca pra gente, Aninha. Eu tenho uma imagem de lá, só para você ter uma ideia. Está muito claro, dessa para apagar pelo menos as luzes da frente. Mas esse lado de cá tem uma foto geral, abrangendo todo o que é hoje, é as ruínas que tem lá hoje. Então, aí nesse local tem os poços, e nessa foto, que é na verdade um vídeo, tem um dos poços que nós descemos e entramos. E nesse descer e entrar, que você desce algumas escadas, é um ambiente bem sombrio, assim, um ambiente bem... cheira mal, não é agradável. Se puder clicar até mesmo no vídeo, Aninha, passa para nós rapidamente aí, para os irmãos verem. Só clicar mesmo no vídeo aí. Isso. Então é esse ambiente, lá no fundo do poço, onde que é um desses tanques aqui que ele fala, né, no texto. É um lugar assim bem...
não agradável, é hostil realmente. Bom, uma boa reflexão ali naquele local é saber que Deus nos tirou desse poço, é saber que Deus nos tirou desse fundo do poço, né? Nós fomos tirados, amém? Desse fundo do poço, desse lugar que era um lugar que fedia, e Deus nos trouxe um aroma, um bom perfume que nós temos hoje. Deus nos tirou do pecado, das trevas, da paralisia e da morte, nos trouxe a vida. Então, isso que foi a reflexão, a despeito desse local ainda ser um local sombrio. Mas eu gostaria de fazer um paralelo na história deste homem, com 38 anos, que estava ali parado, nesse poço, próximo a esse poço, né, esperando alguma coisa acontecer na vida dele. Eu quero fazer um paralelo com a nossa vida, e principalmente no dia de hoje, que nós vamos batizar, né, esses irmãos vão descer as águas e vão ser batizados. Eu creio que as águas hoje vão se mover aqui, os anjos vão entrar nessa água e os irmãos vão sair daqui uma nova criatura, uma nova vida. E por isso que a mensagem, o tema dessa mensagem nessa manhã é: o que nos impede de descer as águas? O que te impede de entrar nesse tanque, nessa piscina? O que te impede de ser batizado? O que te impede de você aceitar o convite de Jesus? Você quer ser curado? Você quer ter uma nova história, uma nova vida? Você quer começar algo novo? Você quer provar de um tempo novo? O que nos impede de entrar nas águas? Eu quero destacar pelo menos 3 motivos que este homem ficou tanto tempo, né, entravado, parado, paralisado. Quais foram esses obstáculos que impediam este homem de entrar nesse tanque, nesta água, e receber de Deus a bênção? Então, em primeiro lugar, primeiro que eu percebo que impede descer as águas é a religiosidade. Se a gente observar os versículos, os primeiros versículos, ele diz assim: algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas dos judeus. Aqui não fala qual festa é, mas é muito interessante, no mesmo lugar, que é bem próximo, né, como eu falei, a gente foi andando, no mesmo lugar tinha uma festa. Ao lado tinha esse lugar sombrio, com muitas pessoas sofrendo. Ao lado tinha uma festa, pessoas festejando. Ao outro lado, pessoas se lamentando pela doença, pela vida e tantas coisas que estavam acontecendo. E talvez você esteja nessa situação. Está vendo muita gente na festa, mas o seu lado parece que é sombrio, parece que as coisas não andam, parece que está paralisado. Então Jesus foi para uma festa, mas como ele é conhecedor de todas as coisas, ele foi para a festa, mas com os olhos lá naquelas pessoas que estavam passando com aquele sofrimento. Por uma pessoa, talvez nessa manhã Jesus veio aqui por você, pelo sofrimento que você está passando, ou até mesmo esse poço que você está próximo e que não consegue entrar para que as águas te curem. Então o versículo 2 diz: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que é chamado em aramaico Betesda. O versículo 2 que eu estou lendo, né? Tendo 5 entradas, nós vimos ali na foto, tem várias entradas, que você dá acesso a vários poços, né? Esses 5 poços. Ali costumava ficar um grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam o movimento das águas. Eles esperavam que as águas se movessem. Quando a gente ler isso daqui, quando a gente ler o capítulo 5, parece que o problema deste homem é a enfermidade. Parece que o problema deste homem é ele ser coxo, ele ser paralítico. Mas o problema dele vai muito mais além do que isso, muito mais do que uma enfermidade. Na verdade, a enfermidade é um detalhe. Talvez o problema que você está enfrentando seja um detalhe, porque por trás tem coisas bem maiores que precisam ser tratadas. No caso deste homem, era um problema na alma. E na maioria das vezes os nossos problemas estão exatamente na nossa alma, no nosso espírito. E o que nós precisamos mesmo é deste encontro com o Senhor Jesus. Betsaida, ou Betesda, que também tem o nome de Betsaida, né? Betesda combina essas duas palavras, que significa casa de bondade, casa de misericórdia. Casa de bondade, casa de misericórdia. E esse tanque ficou famoso, porque o que se dizia era, supostamente, um anjo entrava naquelas águas e agitava. E quando entrava, primeiro que entrasse, ele era curado.
Então você vê que há algo místico aí, há algo que realmente a gente vê como místico, porque imagina você se tem 20, 30 pessoas aqui, e aquela correria quando movimentou a água e todo mundo correndo e um alcançou, os demais não. Então realmente tem algo aqui que tem muita religiosidade, é místico. O anjo ia mover e aí o primeiro que entrar seria curado, os demais não. Existe um estudo que associa esse tanque de Betesda daquela época a um antigo deus lá grego-romano, que é o deus do bem-estar e da saúde, chamado Asclépio. Então, por isso que a gente vê que há algo de religiosidade, as pessoas vão ali, mas o lugar é um lugar forte de religiosidade, a gente viu isso lá, mesmo naquelas ruínas, a gente vê isso lá ainda, que era um lugar forte de religiosidade. Mas se hoje nós estamos vivendo, né, essa religiosidade, hoje na verdade a gente vê essa religiosidade dentro da própria igreja, e dentro da própria igreja evangélica. A gente vê isso acontecendo. Quando a gente lê a Bíblia, lá em Apocalipse, quando fala da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,14, ele fala de uma igreja morna, fria, morna. E aí a gente vê essa igreja desse jeito, morna, apática. Ela vem ao culto por conveniência, como aquelas pessoas iam àquele lugar por conveniência. Qual era a conveniência? Eu quero ser curado, eu quero uma bênção, eu quero um milagre. Então a gente vê a igreja hoje também, muitos participando por conveniência. Quem vai pregar? Qual é o louvor? Quem vai estar lá? E aí as pessoas vêm, mas não vêm por Jesus, não vêm realmente para ter um encontro com Deus. Quando vêm por essa conveniência e até aceitam um convite por conveniência, isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Esse homem vivia dessa forma. A religiosidade, ela pode até te trazer para a igreja, mas ela te mantém paralítico. Tem gente que tem 38 anos dentro da igreja e é paralítico. Olha para a pessoa que está do seu lado enquanto eu tomo água, só dá um sorriso, pede aí para mexer as pernas. Graças a Deus você não é esse paralítico, né? A religiosidade impede de ser batizado na água, queridos, e no fogo, principalmente. Lembra de João, mesmo capítulo, mesmo livro que nós estamos lendo, voltando um pouquinho, em João 3, a gente vai ver a história de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um homem conhecedor da palavra, um dos principais lá da sinagoga, o chefe da sinagoga. Então conhecia muito bem a palavra, mas era religioso. E ele vai de noite ter com Jesus. E a pergunta é, Rabi, diante de todos esses milagres, é lógico que você é filho de Deus. E aí Jesus responde para ele: Nicodemos, tem uma coisa que precisa acontecer na sua vida. A despeito de você ser este conhecedor, a despeito de você ser esse frequentador da igreja, a despeito de você ser esse líder, você precisa nascer de novo. Como, Senhor? Aí Jesus responde: da água e do Espírito. Da água é o batismo, do Espírito, receber o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus de fato e de verdade, quando é uma conversão genuína, a gente não tem dúvida, a gente quer logo cair nas águas, a gente vai logo falar, o que me impede de entrar nisso daqui? Eu quero entrar logo. E também o Espírito Santo vem e sela o nosso coração. No seu coração, que aceitou a Jesus de forma genuína, verdadeira, tem um carimbo, JC, Jesus Cristo. Olha para o seu coração aí, vê esse carimbo no seu coração. Você não está paralisado, você não está paralisado, essa religiosidade não vai te paralisar. Eu vou pular para o próximo ponto, minha esposa ainda está olhando para mim, não mandou beijo. Próximo ponto, o próximo motivo que nos impede de descer as águas, o tempo. Versículo 5 diz que estava ali um paralítico que jazia quantos anos? Quantos anos? 38 anos paralítico.
38 anos. Olhando para a sua vida, algum momento você já pensou, ou até mesmo já falou, ter pensado da seguinte forma: nasci no tempo errado e no lugar errado. Nasci numa época errada e no lugar errado, no país errado, numa cidade errada. Devia ter nascido lá em tal lugar e naquela época. Eu quero dizer que você nasceu no tempo certo, no lugar certo, na casa certa, na família certa, porque Deus te colocou neste tempo e te colocou para frutificar e colocou você para ser bênção. Deus não te colocou nessa terra para passar o tempo, mas para aproveitar todo o tempo que Deus te deu. Todo o tempo que Deus te deu. Conta-se uma história de um homem que ele chegou correndo na estação, estava até quase sem fôlego, e perguntou lá para o bilheteiro: quando sai o trem das 8h01? O bilheteiro foi e respondeu: 8h01. O trem das 8h01, 8h01. Aí o rapaz, bem, respondeu o homem: são 7h59 no meu relógio. São 7h57 no relógio da cidade. E 8h04 no relógio da estação. Que horas eu devo passar? Aí ele respondeu, o bilheteiro: você pode ir em qualquer horário, o horário que você quiser, disse o agente. Mas não pode ir no trem das 8h01, porque ele já partiu. Você já teve essa sensação que passou o tempo, passou o time, passou o momento, passou a oportunidade? Você perdeu o trem, você estava com um bilhete na mão, você estava com as malas prontas e não aproveitou aquela oportunidade de Deus e o trem passou? O tempo de Deus, ele avança, queridos. Dia, horas, minutos, e as multidões parecem, a maioria, né, da humanidade parece que vivem de acordo com qualquer horário, com qualquer tempo, menos no tempo de Deus, menos no tempo de Deus. Jesus, ele falou sobre isso, ele chorou até, isso está em Lucas 19:44, eu vou ler do 41 ao 44 e vocês acompanhem. Ele diz o seguinte: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Ele estava falando de Jerusalém. Ele disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, que te traz paz, agora, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, o rodearão e cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Em outra versão, essa última parte diz assim: porque você não reconheceu a oportunidade que Deus te concedeu. Tempo. Isso é muito interessante, porque nós podemos estar perdendo o trem que nos leva para a bênção do Senhor, que nos tira da beira do poço, da paralisia e nos coloca em uma oportunidade que Deus tem para nós. Tem uma história muito interessante, na verdade é um fato, é uma verdade. Isso aconteceu em 1271, me chocou essa mensagem, eu li isso na internet, que foi um dos grandes desastres da história. Então, 1271, aí ele fala de Nicolo e Mateu Polo, que é pai e tio de Marco Polo, aquele desbravador que andou pelo Oriente. E esses também, o pai e o tio, também foi um desbravador no Oriente. E eles estavam visitando, eu não sei a pronúncia correta, mas Kublai Khan, que na época era um governante mundial da China, da Índia e de todo o Oriente. E aí, chegando lá, diz o seguinte, que ele foi atraído pela história, esse governante mundial da China, né, ele foi atraído pela história do cristianismo, pelo testemunho desses homens, que Nicolo e Mateus contaram para ele. E aí ele disse o seguinte para eles: olha, vocês irão ao seu sumo sacerdote, vocês vão voltar para lá, vão ao seu sumo sacerdote e dirão em meu nome:
para mim enviar 100 homens qualificados de sua religião, do cristianismo, e eu serei batizado. E disse mais: e quando eu for batizado, todos os meus barões e grandes homens serão batizados, e os seus súditos também receberão batismo através de vocês. Portanto, haverá mais cristão aqui do que nas suas regiões. Imagina isso, queridos. E eles voltaram. O que aconteceu? Passaram-se 30 anos. Não enviaram os missionários. Não foram enviados para a China. Perdeu tempo. Você imagina, na nossa história, eu fico imaginando isso, se esses 100 homens tivessem ido, se essas pessoas tivessem sido batizadas, hoje a China, a Índia, todo o Oriente cristão, perderam a oportunidade. Deus nos dá as oportunidades e nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Há duas palavras aí no Novo Testamento referente ao tempo. E esse é muito interessante, tem muito a ver com isso que está acontecendo na vida da Fabíola, na vida da igreja, no tempo que nós estamos vivendo e na nossa vida também, na minha e na sua. Essas duas palavras, a primeira é cronos, que se refere ao tempo cronológico, cronos, cronológico. E a segunda palavra é kairos, que se refere ao momento certo, ao momento oportuno, ao momento estratégico. Então, duas coisas: o relógio está correndo, mas no meio desse relógio correndo, muitas oportunidades estão surgindo. O relógio está correndo, é o cronos, mas no meio desse relógio correndo, há muitos kairós da nossa vida que nós temos que aproveitar essas oportunidades, esse tempo oportuno e estratégico. E esse tempo que nós estamos vivendo agora, é um tempo kairós, que Deus está nos dando muitas oportunidades. Esse tempo que a igreja está começando, é esse tempo oportuno de avançar. É muito lindo estar aqui na frente e ver essa multidão. Como no domingo passado, nós já estávamos falando assim, vamos ter que estender o todo, porque está pequeno, porque é o tempo de Deus. E à medida que os planos de Deus, eles se desenrolam na nossa vida, nesse tempo cronológico, nesse tempo os cronos, o tempo também kairos vai seguindo, as oportunidades também vão aparecendo, as oportunidades de Deus aparecem para nós. No meio do nosso tanque de Betesda, a oportunidade surge. 38 anos aquele homem ali. 23 anos da Fabíola? 23 anos. E foi um tempo especial, cronos. Foi cronológico e cronos, no tempo de Deus. Agora começa uma nova oportunidade, agora começa um novo tempo estratégico para ela. A gente viu aqui em cima tudo isso e parece, por tanto choro, e lógico, né, por tanto tempo dedicado, mas a Fabíola continua conosco aqui, você não vai sair daqui não, vai continuar no louvor conosco, mas a dedicação agora é esse novo tempo estratégico da escola que ela estará administrando. Então, à medida que a gente vai desenrolando a nossa vida, passando esse tempo, as oportunidades surgem, e se a gente não observar, o trem vai passar, a onda vai passar, o momento vai passar, e você vai ficar paralisado na beira desse poço. Então, vamos aproveitar essas oportunidades, porque o tempo ele passa rápido. 2 Coríntios 6:2, ele diz o seguinte, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, esse é o momento, queridos, esse é o momento de aceitar a Jesus, esse é o momento de abrir o coração, este é o momento de você ser batizado, esse é o momento de você romper com a religiosidade. E olha que a religiosidade, que é o primeiro ponto que nós falamos, tem muito disso. Nós vivemos num país cultural, assim como era a cultura daqueles poços que tinha ali. Nós vivemos num país cultural, e a grande cultura é, eu já fui batizado, eu não preciso entrar aí de novo, eu não preciso renovar a minha aliança, eu sigo os costumes da minha casa, da minha família, eu não vou quebrar isso. O trem está passando, é a oportunidade agora. E ele diz, no tempo oportuno, sobremodo oportuno, eis o dia da salvação. Em outro versículo, 1 Pedro 5:6, ele diz, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus,
para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte. No tempo oportuno, no kairós de Deus. E Gálatas 6 diz assim: não desanimemos em fazer o bem, pois no devido tempo colheremos e não cansaremos. Deixa eu ver a hora aqui. Eu vou fechar com o último ponto. O que nos impede de descer as águas? Por último, a incredulidade. Versículos 12 em diante, ele diz assim: então lhe perguntaram, quem é esse homem que quer lhe mandar, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado, então, não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido na multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que Jesus o tinha curado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus. Incredulidade, queridos, é outra coisa que nos impede entrar no tanque, ser batizado, andar com Deus. Este homem recebeu uma bênção maravilhosa. Esse homem foi encontrado, não foi ele que foi atrás de Jesus, foi Jesus que foi lá por causa dele. Tinha muita gente ali, tinha multidões ali, mas Jesus escolheu um, que foi ele. E quando ele foi curado, ao perguntar a ele, quem te curou? Nem imagino, nem sei quem é. Nem sei quem é. Irmão, ele era paralítico, possivelmente deficiência na perna, andar. Mas era cego? Mas era surdo? Então ele viu Jesus. E ele viu o que estava acontecendo. E quando perguntaram para ele, quem é que te curou? Eu nem sei quem é. Nem imagino quem é. E aí, olha só que interessante. Lá na frente, Jesus encontra com ele de novo. Onde que ele estava? No templo. Já não estava na beira do poço. Ele aproveitou a oportunidade, ou aquela ali é Deus que cercou ele mesmo, e ele estava no templo. E aí Jesus encontra com ele e fala: olha, você foi curado, hein? Não volte a pecar. Então a vida deste homem, não sei, dá-se a entender, né, que era a situação daquela paralisia, era em função de uma vida de pecado. Então não volte a pecar, porque pode acontecer coisas piores. E eu fico imaginando, será que aquele homem entrou para uma célula? Não, eu quero me crescer aqui, vem cá alguém para me discipular, eu quero ser um líder de célula, eu quero quebrar a religiosidade, agora eu quero realmente fazer algo para o Senhor. Eu não sei se ele fez isso, porque logo em seguida, o que ele fez? Foi atrás dos judeus e falou: pode prender ele, é ele que mandou carregar a maca. Perdeu a oportunidade de crescer na presença do Senhor, perdeu a oportunidade de liderar uma célula, perdeu a oportunidade de ser um discípulo e um discipulador, perdeu a oportunidade de entrar nas águas e ser batizado. Vamos ficar de pé? Jesus, quando já havia ressuscitado, ele apareceu aos discípulos. E ele deu uma ordem. E ele falou o seguinte, Marcos 16, o 15 e o 16, ele diz assim: vocês vão pelo mundo todo, por todos os lugares, e pregam o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Religiosidade, oportunidade, tempo, kairós de Deus, e quebrar a incredulidade. Essa é uma oportunidade nessa manhã. Esse é um tempo que você não pode deixar de passar batido. Esse é o momento que o próprio Jesus veio e está falando assim: estou te tirando dessa paralisia. Hoje você vai sair da beira do tanque de Betesda e eu vou te levar para o templo. Hoje você vai sair do lugar de dor e sofrimento e vai para a festa, porque lá no templo estava tendo uma festa. Lembra no primeiro versículo?
Jesus foi naquele lugar por causa da festa. Então você está saindo hoje do lugar de sofrimento para um lugar de festa. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Feche seus olhos e eu quero orar com você. Não sei qual é o sofrimento que você está passando, não sei qual é a paralisia, talvez é dentro da sua casa, na família, no relacionamento, está tudo entravado, está tudo parado, paralisado, não há um carinho, não há um beijo, não há um diálogo, não há palavra. Esse é o tempo, o kairós de Deus na sua vida, de reverter isso. Por uma pessoa só. Tinha milhares ali, mas uma Deus alcançou e mudou a história. Então esse é o tempo de Deus para a sua vida. Se há algo que está entravando, paralisando a sua vida espiritual, este é o momento de você vir para a presença do Senhor Jesus. Ele está aqui para te tirar desse poço. E eu quero orar com você. Você ainda se distanciou, desviou, ou ainda não confessou Jesus no seu coração, levante a sua mão bem alta e fala: eu quero fazer isso hoje, eu não quero perder essa oportunidade. Levante a sua mão bem alta que eu quero orar com você. Algum problema que você está enfrentando de uma paralisia, seja no relacionamento familiar, vida financeira travada, saúde, eu também quero orar com você. Levante a sua mão bem alta. Levante a sua mão bem alta. Permaneça com a sua mão levantada, eu vou abençoar você daqui. O trem está passando, não perca a oportunidade. O Senhor Jesus está olhando para você, te conhece pelo nome. Eu vou dar alguns segundos para você mesmo orar e falar com Deus. E depois eu vou orar pela sua vida. Pai, te louvamos nesta manhã, Senhor. Daramaná souriandaraias. O que Deus está testificando no meu coração é que há pessoas com mais de 38 anos paralisadas. E nessa manhã Deus quer destravar, Deus quer te tirar dessa paralisia da alma. Então abra o seu coração, não perca a oportunidade. Hoje é o tempo oportuno de Deus para a sua vida. Hoje é o momento de Deus para a sua vida. Nós não sabemos o que vai acontecer 1 minuto depois, segundos depois. O trem pode passar, não perca essa oportunidade. O que está no meu coração, o que Deus está ministrando no meu coração, que hoje é o tempo oportuno para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, de uma grande mudança, do kairós de Deus. Já se passaram tantos anos, mas Deus quer fazer algo novo. Então ore comigo, repita a oração: Senhor Jesus, nesta manhã eu senti a tua voz falando comigo. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra. E eu quero abrir o meu coração. Eu quero entregar a minha vida. Eu não aguento mais essa paralisia, este ambiente hostil que é Betesda. Eu não aguento mais. E eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Alguém orou desse jeito? Tem coragem para levantar a mão e falar: Senhor, é isso mesmo, eu quero isso, eu não abro mão disso? Amém, amém e amém. Te louvamos, Senhor, e entregamos nas tuas mãos cada pessoa, cada um que está passando pelo sofrimento, pela dor, pela enfermidade no corpo, na alma, no espírito, cada um que tem enfrentado, Senhor, dias maus, o tempo está passando, mas são tempos ruins, são tempos duros, são tempos sombrios, são tempos, ó Deus,
infelizes, mas nesta manhã, Pai, isso pode mudar, porque o tempo do Senhor, ó Deus, chegou para essas pessoas, para essas famílias, para essas casas, para estes lares. Por isso nós abençoamos, meu Deus, e profetizamos: hoje você vai sair da beira desse tanque da paralisia, para vir para a presença de Deus no templo e no tempo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Dê um abraço forte aí na pessoa que está do seu lado. Fala: o seu tempo chegou, o tempo oportuno de Deus.